convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias. Quem tem a sua Bíblia, eu gostaria que abrisse para acompanhasse, porque nós vamos discorrer nesse texto. E aqueles que estão com celular, ligue o seu celular, ache o texto, quem puder grifar, Hebreus capítulo 12, os versos 1 e 2. Diz assim: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe para cá. Obrigado pelos irmãos e pelas irmãs que estão acompanhando-nos e cultuando ao Senhor através da internet, mesmo distantes uns dos outros, podemos estar unidos em espírito. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor esteja agora nos falando, nos ensinando. Prepara o meu coração, o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que ouçamos com atenção, sejamos alimentados e com o teu auxílio pratiquemos o que vamos aprender hoje. Faz isto, Senhor, que nada nos distraia, nem aqui, nem aqueles que estão na internet passeando pelo WhatsApp ou outros aparelhos, ou preparando comida, nada. O inimigo não tem autoridade para nos atrapalhar neste momento, porque este é um momento separado para nossa intimidade com Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Apesar de não haver nenhuma magia na passagem de ano, de um ano para o outro, é um tempo sim de reflexão, é um tempo de reflexão. O pessimista, ele espera dar a meia-noite do 31 de dezembro, para ter certeza de que aquele ano acabou. O otimista espera até os primeiros minutos do novo ano, para ver um novo ano, uma nova oportunidade surgir. Muitos têm a tendência de olhar para o ano que se findou e apenas baixar os aspectos negativos. Apenas os aspectos negativos. Foi um ano difícil, um ano de muitas enfermidades, um ano de desemprego. Parecia que o ano não ia acabar. Mas há também que precisamos olhar que foi também um ano positivo e abençoado. Só o fato de estarmos aqui, só o fato de estarmos vivos, o fato de estarmos todos bem alimentados, o fato de permanecermos firmes na fé. Há um hino antigo que a gente cantava que é muito significativo, e ele dizia assim: quantas bênçãos, dize-a de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Ao invés de você fazer uma listinha de negativos, faça uma lista das bênçãos de 2021. Mas há aqueles que olham para 2022 no aspecto negativo, e 2022 promete com dificuldades. Olha, a pandemia não passou, é um ano que vai ser de muita encrenca política, é um ano de desemprego.
Mas eu penso que nós devemos olhar com expectativa positiva, sabendo que Deus está conosco, que será uma bênção 2022. É assim que eu estou encarando 2022. Também muitos desejam prever o futuro, através de horóscopos, mapas astrais, videntes, tarô, jogo de búzio, quiromancia e tantas outras bobagens. Agora, é impressionante que até mesmo alguns crentes em Cristo Jesus dizem assim: eu não acredito em nada disso, eu estou vendo só por curiosidade, não acredito nada disso, mas só por curiosidade eu vou dar uma olhadinha. Bobagem. A verdade é que no ano novo surgirão novos desafios, novas oportunidades, mas também novas dificuldades, novas responsabilidades, novos conflitos. Mas a certeza que nós trazemos no coração é que o nosso Deus estará sempre conosco. Mateus 28, 20 tem a promessa: eis que estou convosco, quando? Todos os dias, digam comigo, todos os dias, até a consumação do século. Esta é a promessa de que Deus está conosco. Os nossos cumprimentos são, normalmente, feliz e próspero ano novo. E todos nós queremos mesmo um feliz e próspero ano novo. Sendo assim, eu dei o tema para esta mensagem de hoje: 2022, o ano da vitória. Quando eu dei esse tema, eu falei: mas está muito chavão, ou parece um clichê, ou parece tema de mensagem neopentecostal. Então eu falei: faz o seguinte, quem não gostar desse tema aqui pode mudar. 2022, o ano da derrota. Se alguém não gostar do ano da vitória, é só mudar o tema, o ano da derrota. E eu vou ficar com o ano da vitória, em nome de Jesus. E você? Amém? O ano da vitória. Nós vamos voltar então para o nosso texto básico, que é Hebreus capítulo 12, e nós vamos passear um pouco nesse texto e extrair desse texto alguns ensinos que serão muito proveitosos para o nosso ano de vitória. O primeiro está no versículo 1, diz assim: desembaraçando-nos, digam comigo, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, esse texto, o primeiro ensino é para que nos livremos do que está nos amarrando. Solta, deixa, abandona o que está amarrando a sua vida. E é interessante que esse texto, ele diz duas coisas: deixar o pecado e todo o peso, ou deixar todo o peso e o pecado. Por quê? Porque tem coisa que é pecado e temos de deixar. Tem coisa que não é pecado, mas nos amarra. Então, devemos nos libertar do pecado, nos libertar dos desejos maus, das tentações que podem nos afastar de Deus. Então eu quero, o primeiro desafio, que você pense no seu coração, entre você e Deus. Há algum pecado na sua vida que está impedindo você de desenvolver-se na vida e espiritualmente? Se você tem consciência desse pecado, você precisa deixar de imediato.
E é preciso também que você ore e peça para que Deus revele se há na sua vida alguma coisa que esteja entristecendo a Deus, contrariando a Deus, e disponha-se a libertar-se, a deixar, a desembaraçar-se desse pecado. Há algum pecado na sua vida que precisa ser deixado? Isso é cada um com Deus, mas é sério, é importante, é imprescindível que façamos isso. E como nós falamos, o texto nos ensina de todo peso. Pode ser que não seja um pecado, mas você tem detectado que isso tem sido um empecilho na sua vida espiritual. Pode ser lembranças negativas, sentimentos, ressentimentos que te prendem. Algumas práticas que você tem adotado e que não é pecado, mas te atrapalha. Eu vou dizer apenas um que tem sido tão comum nos nossos dias: esse aparelhinho. Às vezes fica-se tanto tempo ali no WhatsApp, não aguenta um plim. E é um problema sério quando você entra, por exemplo, na internet, só para ver um e-mail. Vai tomando seu tempo da sua vida com a família, tempo da sua devocional, enfim, assim como eu sugeri de você verificar se há um pecado que está te amarrando. É época também agora de você avaliar como que você está dedicando o seu tempo, a sua vida, como que você está usando. Há algo na sua vida que, ainda que não seja pecado, esteja te impedindo de um caminhar livre e solto diante do Senhor? Cada um deve fazer essa avaliação neste primeiro tópico da nossa mensagem sobre o peso, sobre o pecado que você tem carregado e precisa eliminá-los se você quer um ano de vitória. Entenderam bem? Amém? Amém. Gravaram bem isto? Então vamos para o segundo ensino. O segundo ensino diz assim, versículo 1 ainda: corramos, digam comigo, corramos, com perseverança, digam perseverança, a carreira que nos está proposta. Então, este segundo ensino, e você pode ir grifando na sua Bíblia ou anotando, fala de que nós devemos seguir em frente. Não pare. Estou cansado, estou desanimado. Não pare, corra, vá em frente, persevere. Persevere. Há muitas situações e circunstâncias que querem fazer você desanimar. Persevere no seu trabalho, persevere nos seus estudos, persevere na sua família, persevere na sua vida espiritual. Perseverança. Mas é interessante que esse texto também, ele diz que não é simplesmente para correr e para perseverar, mas diz que é para correr, perseverar na carreira que nos está proposta. Não é você sair desembestado na vida e fazendo o que dá na cabeça, não. Deus tem uma direção, Deus tem um propósito, Deus tem aonde, para onde e o que Ele quer que nós façamos. Então nós precisamos seguir na carreira certa, porque se você não estiver na carreira certa, você só vai se cansar. E como dizia o meu professor de filosofia no seminário, você vai carpir sentado, ou seja, não sai do lugar. Eu me lembrei de Êxodo capítulo 14, versículo 15. Êxodo 14, ele fala do povo de Israel
quando ele sai, ele é-lhe dado a libertação, ele sai do Egito e vai para uma terra, é direcionado para onde ele devia ir. Mas logo que eles saem, os soldados egípcios vêm atrás deles. E logo eles deparam com um obstáculo: o mar. Atrás os soldados, à frente o mar. O que fazer? E eles reclamam, aliás, para Moisés, e Moisés clama a Deus. E Deus só dá uma palavra: marchem. Marchem. Não fiquem parados diante do obstáculo. Marchem. Nenhum obstáculo, grave isto, nenhum obstáculo será superado sem que marchemos. Não é ficar parado esperando os obstáculos saírem da frente. Marchem, marchem, marchem. Sem que marchemos na direção certa, na direção que Deus nos propõe, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Você sabe qual é a direção, o propósito, o rumo de Deus para a sua vida? Isto é muito importante. É preciso que nós perguntemos para Deus. Se você não sabe, se você não está na direção que Deus tem proposto para você, não espere vitórias, pois a vitória só nos é garantida quando nós estamos seguindo na carreira que nos está proposta pelo Senhor. Eu sei que vocês já sabem disso. Eu só estou lembrando-os no início de um novo ano, para que seja um ano de vitória. Amém? Então, queridos, ano após ano, pessoas se debatem tentando vencer na vida, serem felizes, mas muitas não conseguem. E por não conseguirem, perdem a esperança, desanimam, desistem. Isso acontece quando lutam sozinhos, buscando seus próprios sonhos, seus próprios interesses, seus próprios caminhos, e não a carreira, o caminho que Deus tem para elas. Então, antes de sair, você precisa ligar o GPS de Deus, para saber qual é a direção, para que você não corra, se canse, indo para lugares que não é a carreira que Deus tem preparado para você. Então, se desejamos um ano de vitória, nós devemos buscar saber qual é a carreira, os planos de Deus para nós, entregar a nossa vida a Jesus, e aí sim, prosseguirmos perseverantemente. Amém? Estão todos ligados aqui acompanhando? Amém? É interessante que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, os versos 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Nós não alcançamos tudo que nós desejávamos na vida, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não adianta ficar reclamando, chorando leite derramado, não adianta ficar olhando para trás. E ele continua: e avançando para as que estão diante de mim. É para frente que se anda, é para frente que se caminha. O tempo não volta. O que foi, foi. Agora olhe para frente. Versículo 14. Para frente onde? Prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos ter um alvo, nós precisamos ter um objetivo, e o nosso alvo é Jesus. É Jesus, porque é em Cristo que nós somos mais do que vitoriosos. Então, se queremos um ano de vitória, nós devemos fazer o propósito, no segundo dia do ano, no primeiro domingo do ano, de andarmos com Deus. Quando eu pensava nisso, me veio à mente o que está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 22, que fala a respeito de Enoque. E o texto diz assim: andou Enoque com Deus, e depois gerou Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Versículo 24: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. É interessante observar que o texto não diz das realizações, do sucesso, das conquistas de Enoque. Ele simplesmente destaca: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E isso fez a grande diferença na vida dele. Esse deve ser o meu alvo, o seu alvo para 2022, se você quer que seja um ano de vitórias. Andar com Deus. Andar com Deus. Agora, como que eu posso andar com Deus? Eu vou destacar alguns propósitos que você deveria assumir nesta noite para o ano de 2022. Se você quiser até anotar, de manhã eu vi que tinha algumas pessoas fotografando, e eu acho que é bom a gente anotar, ou então depois rever essa mensagem, porque são propósitos importantíssimos. O primeiro propósito: ler a Bíblia todos os dias, e meditar no que você está lendo, até que as verdades bíblicas sejam incorporadas na sua vida. Então não é a quantidade de textos, mas é que você leia, medite, deixe esse texto falar ao seu coração, todos os dias. Eu tenho o meu tempo para isto. Eu faço isso normalmente às manhãs, antes de sair para as demais atividades, porque senão eu acabo me envolvendo com uma coisa e outra, e é interessante que quando eu vou fazer esta leitura para mim, eu não faço na minha mesa de estudos. Eu vou para uma cadeira separada que eu tenho, uma poltrona, porque se eu fico ali, a minha tendência, olha, este texto dá uma boa mensagem, mas eu quero naquele tempo alimento para o meu coração. Qual é o seu horário? Qual é o seu tempo? Mas separe, todos os dias. O segundo propósito que eu quero desafiar você é também diário, ou diariamente, separar um tempo para oração e adoração. É o tempo que você vai orar por você, é o tempo que você vai orar pela sua família, seu cônjuge, seus filhos. E lá em casa, quando nós vamos orar, nós oramos ali pelo nosso pequeno núcleo familiar, e depois a gente diz agora: Senhor, nós queremos pedir pela nossa família maior. Aí nós oramos pelos familiares da minha parte, pelos familiares da parte da Deise, oramos pela igreja, e eu digo que normalmente, para eu lembrar, eu vou olhando, trazendo na minha mente os lugares que os irmãos estão sentados,
porque cada um tem o seu lugar fixo, não é? Então, está ali. Há um ditado seguinte: quem não é visto não é lembrado. Então, se você quer ser lembrado nas nossas orações, venham, porque aí a gente vai olhando, vai vendo, sabe cada um, e a gente vai orando. Separe todos os dias. Terceiro propósito: separe tempo para a sua família. No corre-corre do dia a dia, a gente está junto em casa, só que não. Então é importante que nós separemos pelo menos uma refeição em família. Não é a hora de cada um faz o seu prato e vai para frente da televisão, ou cada um vai chegando e vai pegando a comida na panela. É a hora da família sentar. É sagrado aquele momento. A hora de sair de casa, às vezes escorrega, sai, não fala um tchau, não dá um beijinho no marido ou na esposa, ou nos filhos, ou nos pais. Chegando, já jogando o sapato, o tênis lá, a mulher já entra em casa toda apavorada por um monte de coisa que tem para fazer, mas é chegar em casa, é saudar, é cumprimentar, é tempo da família. Por que a gente só pensa na família no Natal, no Ano Novo? Todos os dias precisa ser cultivado. Se você tem familiares que moram longe, hoje é tão fácil. Liga, manda mensagem. Nós fazemos isso quase que diariamente, para quem está distante, para os nossos filhos. Cultive, separe tempo para a família. Quarto propósito, estão anotando? Quarto propósito: busque estar com a família de Deus. Busque estar na igreja. A Shalom não é uma igreja de tantas atividades todos os dias, mas o domingo é o dia do Senhor, é o Dominus, é o dia do Senhor. Nós não podemos marcar outra atividade, é o dia de nós reunirmos-nos com a família da fé. Isto nos fortalece na comunhão, isto nos fortalece na união, isto nos fortalece na dependência de Deus. Isso nos abençoa e faz com que nós abençoemos os outros também. Eu espero que quando eu estou com vocês, eu seja bênção na vida de vocês. Mas eu também quero dizer que cada um que vai chegando e cada um que eu vou vendo, só o fato de você estar aqui, não pode abraçar, mas dar um soquinho, um olhar, faz bem para o meu coração. Vocês que estão aqui, louvado seja Deus, vocês fazem bem para a minha vida. Aqueles que estão nos ouvindo pela internet, venham, que vocês serão abençoados, e vocês nos abençoarão, em nome de Jesus. A internet foi um momento especial, mas não substitui esse convívio gostoso, caloroso, amoroso. Então, queridos, o quarto propósito é este: estarmos juntos na casa do Senhor. Mais um propósito: seja fiel, honre a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas. Eu não sei se você é dizimista ou não, mas eu quero desafiar você, para que em 2022 você priorize isso no seu orçamento. Eu vou honrar, eu vou obedecer a ordem de Deus que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e porque há a promessa também que
Provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Se você está precisando de bênção financeira, bênção nessa área, comece a sua fidelidade diante de Deus. Não fique fazendo jogo de braço com Deus. Me abençoa que eu sou dizimista, me abençoa que eu sou fiel. Não, eu vou fazer a minha parte, porque eu sei que Deus faz a dele, e Ele diz que por vossa causa repreenderei o devorador. Olhe para mim, tem muito devorador, muita coisa querendo roubar, tomar o seu dinheiro. Vai de banco a comércio e a esses golpes tantos. Seja fiel, confie, e Deus vai suprir a sua mesa e vai dar além do que você pede, porque Ele é fiel. Então este é o 5º propósito. 6º propósito: busque alcançar as vidas perdidas. Se você está aqui, é porque Deus usou alguém para falar de Jesus para você. Foi um instrumento nas mãos de Deus. Foi um instrumento nas mãos de Deus. Agora, Ele quer usar você e a mim para ganharmos outros para Jesus. A gente na sua família, na sua escola, no seu círculo de amizade, que está esperando de você, que está dependendo de você. O meu convívio maior é com os irmãos salvos por Jesus, mas eu oro constantemente para que Deus me use para falar de Jesus para outras pessoas. Eu gostaria de deixar esse desafio para você cumprir este propósito durante este ano, de ser um missionário. Desculpa, eu quero cronometrar o meu tempo para não falar muito, mas no fim acabo me atrapalhando aqui com isso daqui. Por favor, desliga para mim. Agora não tenho mais o cronômetro, só Deus sabe onde eu vou parar, hein? Eu procuro ficar dentro dos 30, 35 minutos, mas... ou se foi o sinal dizendo chega, né? Mas vamos lá. Então, você anotou esses propósitos, coloque isso no seu coração. Então, já que o relógio deu sinal, vamos para o último ensino desta noite, que está no versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Há pessoas que olham para promessas de outros homens, promessas de políticos, que olham para suas economias financeiras, que olham para os seus próprios conhecimentos, mas nós somos ensinados a olharmos e apoiarmos-nos no braço forte do Senhor e na força do seu poder. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso olhar é fixo em Deus, em Cristo Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e não desvie o seu olhar para as coisas deste mundo que confundem, que distraem, que derrotam. Olhe para Jesus, que Ele te guia pelo caminho certo e te dá vitória. Amém? Quero deixar 2 textos para você. Um está em Efésios capítulo 5, versículo 15. Diz assim: portanto, veja prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Preciso gastar tempo falando de que os dias são maus?
Nós sabemos, nós temos vivido em dias difíceis. Então, meu irmão e minha irmã, veja prudente como você anda, porque tem muita gente, muitas coisas querendo te tirar do caminho, da direção correta. Prudência. Veja vede prudentemente como que você anda, o caminho que você segue, o que você faz, para onde você olha, prudentemente. O segundo está em Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Foi o texto que a Deise leu no início do culto. Ensina-nos a contar os nossos dias. Nós precisamos orar, pedindo direção de Deus. Não tome nenhuma decisão, ainda que pareça tão clara, tão óbvia. Não faça nada, não compre nada, não venda nada, não fale nada, sem buscar antes a direção de Deus. Pedir a direção de Deus, porque Ele nos coloca na perspectiva certa da vida. A nossa vitória está em Cristo. Então nós precisamos olhar para Ele e seguir a direção que Ele nos dá. Deus nos presenteia com um novo ano, nos presenteia também com novas oportunidades de conquistas e realizações. Para isso Ele espera de mim e de você, que nós nos voltemos a Ele, busquemos nele, dependamos dele, sirvamos a Ele e sigamos o seu caminho. A vitória para 2022 depende da nossa decisão em permitirmos que Deus seja Deus em nossa vida, que Ele execute na minha e na sua vida a vontade dEle. Que Deus abençoe e dê um ano de vitórias para você, e isso depende da presença, do agir, da manifestação, da liberdade, da busca que você fará a Ele. Vamos colocar em pé. Quero que você coloque a sua mão no coração e ore pedindo: Deus, eu não me assusto com o ano que vem, com este ano que estamos vivendo, iniciando, porque a minha vida está nas tuas mãos. Quero te pedir em nome de Jesus, que tu me ajudes a abandonar o pecado, outros pesos que muitas vezes eu tenho carregado. Eu quero deixá-lo nesta noite. Eu vou olhar para o Senhor, vou buscar a tua direção, não vou desanimar, não vou desistir, e eu quero seguir a carreira que o Senhor propõe para mim. Faça isso de coração, ore ao Senhor, consagre-se ao Senhor, convide mesmo Jesus para dar direção, dar rumo à sua vida. Faz isso. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te pedir que esta palavra não volte para o Senhor vazia. Os irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, aqueles que ouvirão ainda outros dias pelo YouTube, que o Senhor desperte-nos, desperte meu irmão, minha irmã, e dá para cada um ano de vitórias, um ano de bênção, um ano na presença do Senhor. Eu oro em nome
Jesus. Amém. Graças a Deus.